coragem para curar, né? Bom, temos falado que é um tempo da gente se desenvolver como pessoas. Às vezes, esses dias um amigo, um cristão bom, que faz parte de uma organização religiosa, né, de uma denominação muito tradicional, positiva, no bom sentido da palavra, né? E ele começou a desabafar umas coisas para mim, falando assim: como é que você lida quando você vê pessoas no mesmo lugar, na mesma estatura, você está tentando destinar algo a elas, e elas estão no mesmo tamanho 10, 20 anos. Eu tenho 20 anos de igreja. Obrigado, linda. A pessoa está lá tem 20 anos. E essas pessoas não se desenvolvem, né, espiritualmente. Continuam do mesmo tamanho espiritualmente. Aí ele falou assim para mim: a culpa é de quem? É nossa? Eu falei: certamente, a culpa é nossa. Igual o Chesterton respondeu, né? Chegaram numa rádio fazendo uma pergunta para ele: de quem que é o problema? Vocês cristãos são perfeitos, mas então quem é o problema? Ele falou: eu sou o problema. Então qual é a culpa de alguém não se desenvolver como comunidade? Nós. É porque aquela pessoa ainda não está sendo marcada pelos valores de Jesus todo dia, e a gente não confronta a estatura espiritual dela todo dia. Então o problema é nosso, não é isso? E é um tempo de desenvolvimento para nós, em várias áreas. E o nosso desafio, falando desses assuntos, é tornar um desafio coletivo, para todos nós aumentarmos de tamanho, de estatura espiritual. Eu quero que daqui a um ano as pessoas olhem para Joelma e falem assim: onde você tem andado? Porque você tem sido esticada demais. É claro que há uma pegadinha no negócio, que o Espírito Santo sempre vai falar para ela que ela cada vez precisa ser menor. Mas a cada vez que ela se torna melhor em Cristo, as pessoas reconhecem que ela é maior. Há um desenvolvimento. Coragem, pessoal, é uma capacidade de agir apesar do medo. Coragem não é algo inato, é algo a ser aprendido. Coragem não significa ausência de medo. Coragem significa avançar mesmo com medo. E o texto reflexivo para nós hoje é Atos capítulo 3. Vamos lá, Atos 3. Atos capítulo 3, a partir do versículo 1. Estamos juntos? Ora, Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, sendo a hora 9. Estava sendo carregado um homem coxo desde o ventre de sua mãe, o qual diariamente punha à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam no templo. O qual, vendo Pedro e João entrando no templo, pediu uma esmola, e Pedro, fixando os olhos nele com João, disse: olhe para nós. E ele estava atento, esperando receber alguma coisa deles, ou esperando receber algum donativo deles. Então Pedro disse, : eu não tenho prata e ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, levanta e anda. E ele, tomando pela mão direita, o levantou, e imediatamente os seus pés e ossos do tornozelo receberam força. E ele deu um salto e se pôs de pé e andou, e entrou no templo andando, saltando, gritando, louvando a Deus. E todo o povo que viu andando e louvando a Deus, o reconheceram ser ele o que assentava a pedir esmola à porta formosa do templo. Eles ficaram cheios de admiração e assombro pelo que lhe acontecera. Bom, o livro de Atos, como o próprio nome diz, significa livro de ações. Alguns
teólogos gostam de chamar livro de ações do Espírito Santo. O livro de Atos é um livro que registra ações dos apóstolos de Jesus, aquelas pessoas que Jesus treinou mais de perto e que um dia em Jerusalém foram cheios do Espírito Santo em Pentecostes, Atos capítulo 2, e eles saíram fazendo sinais. Temos o Espírito Santo como a força motriz dessa igreja que nasce em Pentecostes, e a partir daquele dia, os cristãos começaram a ser reconhecidos como aqueles que transtornavam o mundo. Transtornavam porque eles traziam alvoroço. Quando um cristão chegava numa cidade, a marca de Cristo, os sinais de Cristo era tão latente que a cidade se alvoroçava para ver os sinais. Semana passada eu propus uma reflexão no horário no tempo da dízimos e ofertas, dizendo que, infelizmente, essa fala de Pedro, ela não pode ser repetida por muitos pastores. Porque muitas das nossas comunidades, o que elas têm é ouro e prata. E o que elas não têm é poder para levantar alguém de uma cadeira de roda. Muitos não podem bater no peito e falar como Pedro falou, eu não tenho ouro e prata. Não, eles têm ouro e prata. Só que o desafio é nós pensarmos se nós estamos buscando ter o poder que Pedro tinha. Esse aqui, pessoal, é um dos muitos milagres que são narrados na Bíblia que os apóstolos fizeram em nome de Jesus. E algumas perguntas iniciais que nos cabem antes de aprofundar no texto. Você acredita em milagres? Tem uma propaganda assim, né? Eu, fulano de tal, faço isso, isso, isso. Eu acredito em milagres, eu sou parararará. Aí um dia eu ouvi uma pessoa falando, eu gostei da intenção, não sei a intenção, mas eu gostei da força expressiva que ela usava. Eu acredito em milagres. A grande pergunta que eu gostaria de fazer para ela, para essa pessoa, é se ela acredita em milagres porque ela trocou de carro, porque ela comprou um apartamento novo, porque ela devia e não deve mais. Porque isso não são sintomas ou são sinais necessariamente que aquilo foi um milagre. Quando eu olho para o Novo Testamento, o assunto milagre, ele é muito mais profundo do que isso. Envolve uma vida de uma pessoa que era limitada ou tinha alguma limitação que ela só foi resolvida com o toque de Jesus. Não era eu não tinha e agora eu tenho. Era antes eu não via e agora eu vejo. Então, quando eu te pergunto se você acredita em milagres, por favor, passe uma peneira que não é esses milagres lá. Em qual quantidade você acredita em milagre? Com qual dinâmica você convive com realidades de milagre? Então, por exemplo, gestar um filho é um milagre. Sim ou não? Me explica uma coisa, uma gotinha microscópica que se desenvolve, vira um negócio assim, menor do que um feijão, daqui a pouco um feijão, e quando ele tem o tamanho desse redondo aqui, ele já está dando expansão de quase todos os membros, força expansiva, tem um coraçãozinho lá dentro já batendo, ó, expandindo o sangue vai empurrando tudo, e de uma parte daquele que está pulsando sai um braço, e daqui a pouco é um bebê no colo da sua mãe. O quanto a gente acredita em milagre? Com que dinâmica você convive com o milagre? O que justifica a gente ter uma expectativa de milagre hoje? O que justifica? O que te justifica pensar em milagre? Irmãos, originalmente os cristãos deveriam crer em milagres.
Minha formação inicial teológica, ela era bem carismática. Nos dons, na oração por cura. E por alguns excessos, eu confesso que eu dei uma travada sobre a perspectiva de perceber o Espírito Santo curando pessoas. Por causa de excessos. Por causa de vezes que não deu certo. Palavras muito vorazes daqueles que estavam liberando. E quase sempre a culpa caía sobre aquele que não foi curado, como se aquele que foi curado tivesse que ter obrigatoriamente algo para ser curado. Em muitos momentos Jesus fala, tua fé te salvou, tua fé te curou. Mas em outros momentos Jesus não quer saber nem o nome. Só manda lavar o olho no tanque tal, na hora tal. Está resolvido o problema. Perceba, eu não estou falando daqueles milagres, mais uma vez, da prova do vestibular, do desempregado. Eu estou falando daqueles sinais inerrantes, de onde não tinha vida e agora está vivo. De onde estava há 4 dias numa catapulta, numa caverna, fedendo, e agora sai para fora. Não que Deus não possa fazer tudo isso por nós, nos dar um emprego novo, um carro novo, né? Um apartamento novo. Não. Mas existe uma categoria de vida disponível nas páginas do Novo Testamento que eu acho que a igreja não tem acessado por muito. E quando eu olho para esse texto, eu vejo inicialmente, no versículo 2, que era um homem cego de nascença. E os rabinos diziam que quando um homem nascia cego de nascença, significava maldição de Deus. É porque ele não era bem quisto por Deus. Então, cego de nascença, maldição de Deus. Quem pode reverter maldição de Deus? Apenas Deus. Então, quando Jesus começa a fazer esse tipo de milagre, é um sinal inerrante que ele é o Messias. Assim como curar um leproso. Então, os sinais que foram acontecendo no ministério de Jesus vieram como marca inerrante que ele era o Messias, enviado, o enviado de Deus. Mas agora, quem está fazendo os milagres não é Jesus. São os enviados de Jesus. Aí trava a cabeça da galera toda. Porque até ontem era Jesus, agora é a galera que andava com ele. Nasceu aleijado, ou o bebezinho pecou dentro da barriga, ou a mãe pecou. Era assim que eles entendiam. Pensa bem. E aqui, pessoal, nós temos um amaldiçoado por Deus, que sentava todo dia na porta de um lugar onde todo dia acontecia um milagre. Você já teve vontade de tomar um sorvete e passar de frente à sua sorveteria predileta e não ter R$1 no bolso? Alguém? Já teve vontade de tomar um café e passar de frente àquele lugar que tem um cafezinho, um pãozinho de queijo, né, linda? Gosta de pão de queijo? Também gosta. E você não tem R$1 no bolso? Sabe aquela sensação, eu quero, mas não posso? Agora você imagina um homem sentado, que ele nunca andou, coxo de nascença, sentado num lugar que do lado de lá acontece todo dia o que ele quer, e ele não tem o que ele quer. Ele não consegue chegar lá. Pensa isso. Pensa esse homem ainda pensando que cada religioso que passava por ele falava assim, ó, você pecou, né, meu amigo? Quem mandou você não obedecer à lei, né? Bem feito. Religioso.
Porém, no versículo 2 do capítulo 3, diz que esse homem estava sentado. E no versículo 3 diz que Pedro viu esse homem, gente. Quantos homens assentados, homem coxo assentado, que passa pela nossa história e a gente não vê? E a primeira coisa que eu ressalto é uma capacidade de ver o caos. Quando nós sugerimos o envio para estar com o Efraim no hospital, é óbvio que eu não perderia essa oportunidade de aperfeiçoamento. É óbvio que não. Porque por trás do amor disponível, do contato, eu tinha mais dois, que eles teriam a oportunidade de colocar sua fé em operação, em atuação. Então eu chamei o Daniel e falei: você já orou por cura? Ele: não, nunca fiz isso. Lá no Peru, onde você morava, ninguém te ensinou isso, não? Ele falou assim: não, nunca ninguém me ensinou isso. Eu falei: mas está escrito no Novo Testamento. Mas eu nunca tive coragem para isso. Mas por que você nunca nem pensou? Porque a minha razão possivelmente é maior do que o que ele pode fazer. Eu falei: pois bem, você vai chegar lá, o Juninho te empresta um pouco de fé, e vocês vão pôr a mão e esse rapaz vai ser curado totalmente, do alto da cabeça à planta dos pés. E quando nós falamos isso, ele não mexia o olho. Ele não mexia um dedo sozinho, só mexia por impulso. E quando a gente olha aqui no capítulo 4, tem uma galera que está observando o que está acontecendo. Capítulo 4, versículo 4. Muitos dos que ouviram a palavra creram, e o número de homens era quase 5.000, e aconteceu que no dia seguinte, os governantes, anciãos, escribas, Anás e Caifás, estão observando Pedro nessa perspectiva. O que está acontecendo? Porque até ontem era Jesus, hoje é o enviado de Jesus. Aonde que esse negócio vai dar? As autoridades começaram a perceber que era inconcebível a ideia de alguém fazer as obras de Jesus, assim como Jesus fazia. Como que um sujeito, 2 pontos, semi-analfabeto, iletrado, ignorante, pescador, pode reverter uma maldição que Deus colocou? Essa era a cabeça de Anás e Caifás. Como que pode alguém reverter uma maldição divina? E é interessante perceber no horário que Pedro faz esse milagre, pessoal. O texto diz que era na hora 9, e a hora 9 era 15 horas, no período da tarde. E por que é 15 horas que Pedro escolheu? Porque era a hora que o templo mais enchia. Era o horário que tinha mais pessoas dentro do templo para testemunhar o que Jesus estava fazendo. Então Pedro espera o templo encher na hora da oração da tarde, a multidão está presente, há uma publicidade para o poder de Deus, e Pedro libera o que ele tinha dentro. Qual é o resultado? Perceba que Atos capítulo 2 é o Pentecostes, as pessoas estão cheias do Espírito Santo, as pessoas em volta começam a achar que eles estão embriagados, e Pedro toma o microfone e dá uma explicação teológica, explicando que eles não estavam embriagados, eles estavam cheios do Espírito. E a hora que Pedro acaba de falar esse primeiro discurso, ele vai para a porta formosa como se fosse assim: eu te dei a palavra, agora eu vou te mostrar em poder. Eu te expliquei teologicamente, agora eu vou te mostrar um sinal. E ele vai lá e libera poder em nome de Jesus, e aquele homem é colocado de pé. Mas a pergunta que pode ser chave para nós em ter coragem, ou para nós pensarmos em coragem para curar, talvez seja: o que aconteceu com esse judeu vacilão, pescador de profissão, galileu? Qual foi o processo que ele expandiu a capacidade de ser um homem além do natural?
que aconteceu com ele? Porque há de convir comigo que ontem, Pedro está sentado do lado de Jesus, afoito. Quando eles vêm prender, ele arranca a espada e corta a orelha. Jesus fala: meu amigo, não é assim que funciona. Daqui a pouco você vai ter que ter amor nos seus olhos. Isso aí não é amor, isso é espada. Eu vim trazer a espada, mas num outro sentido. Não é essa espada. Porque quem se apodera dessa espada morre por ela. Em um outro momento, Pedro está comendo com Jesus e faz promessas profundas de amor por Jesus. Eu nunca vou te abandonar, de jeito nenhum eles vão encostar no Senhor. E Jesus está falando para ele: há de vir o dia que eu morrerei na cruz por vocês. É de jeito nenhum. Eu morro antes. Jesus bate nas costas dele: Pedro, você é vacilão, cara. Antes do galo cantar, você vai me negar 3 vezes. É, isso mesmo. Você é vacilão, Pedro. Nós temos um Pedro que está dentro do barco e Jesus fala para passar para o outro lado, que teve coragem para saltar na água e andar, só que em algum momento ele vacilou de novo. O antigo Simão voltou, encarnou, e ele começa a afundar. Nós temos um Pedro que quando Jesus ressuscita e vai à praia, ele olha de longe, não está escrito isso não, isso é heresia minha, mas eu acho que ele borra as calças, porque o último ato dele é negar Jesus. E Jesus ressuscita e chega para João e fala: você viu Pedro por aí? Eu quero falar com ele, avisa ele que eu quero falar com ele. Imagina, o Messias que eu neguei, que eu prometi que não ia negar, agora quer falar comigo. E aí Jesus aparece na praia, e ele pode ter borrado na calça, mas sabe o que ele fez? Saiu correndo para ver se ele era o Messias mesmo. Abraçou, beijou. Talvez começou aquelas conversinhas nossas com Deus, né? Me perdoa aquilo que eu fiz, aquilo. Jesus falou assim: não, vamos resumir essa história. Você me ama? Então cuida das minhas ovelhas. Você me ama mesmo? Continua cuidando, faz o que eu estou te mandando. Aí Pedro: mas é que negócio. Pedro, é o seguinte, você me ama? Está resolvido, cara. Vem. Está entendendo? Agora, Joyce, a minha grande dúvida para me chegar aqui nesse domingo, e olha que eu estou pregando um pouco em causa própria, é: qual a distância entre esse Pedro pescador e esse Pedro de Atos capítulo 3, gente? Qual a distância do Wellington do escritório, do Wellington que pode sair do escritório e na porta do escritório tem um doente lá e ele fala: levanta e anda? Qual a distância de um homem natural para um homem espiritual, gente? Porque eu estou falando de um homem carnal, um homem que vacilou, que andou com Jesus, mas que o nome que ele utilizou colocou alguém de pé, alguém que nunca tinha andado. Você tem noção do que é ser usado por Deus e liberar uma palavra de cura em uma pessoa que nunca andou, dar um salto? Coisa maravilhosa. E eu pensei em 4 coisas que eu acho que aconteceu com Pedro, pessoal. E essa história está lá em Lucas capítulo 5. Vamos lá. 4 coisas que marcaram marcaram Pedro, que estão registradas em Lucas capítulo 5. Tem alguém aí? Tem algum Pedro aqui? Alguém? Porque, em causa própria. Vacilão demais. Causa própria, hiper própria. Lucas capítulo 5, olha a história. Primeira coisa que eu acho que aconteceu com ele foi que Pedro teve um encontro ao vivo com Jesus. Olha a história. 5:1.
Aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra, eles estavam junto do lago de Genezaré, ou o mar da Galiléia, tanto faz, e viu 2 barcos parados junto ao lago, mas os pescadores tinham descido deles e estavam lavando as suas redes. E ele entrou em um dos barcos, que era de Simão, e lhe pediu que o afastasse um pouco da terra, e sentando ensinava do barco a multidão. E quando ele terminou de falar, ele disse a Simão, ele disse: velejai para o profundo. Vê se não tem uma pegadinha nisso aí, gente. E lançai as redes para um arrastão. Ou, vê se não tem um duplo sentido aí, não. Pedro, até hoje você viveu uma vidinha muito superficial. Tá afim? Tá afim? Então vamos mais profundo aí dentro. Deixa eu lançar uma rede mais profunda aí dentro. Não, mas só como você não vai entender que você é bem carnal, vamos fazer fisicamente o que eu quero fazer aí dentro. Como você é muito vacilão, eu vou te dar uma anatomia aqui. Eu vou picotar em exemplos. Pega esse barquinho que você usa todo dia e sob a minha palavra, vai mais fundo. Não me entendam mal quando eu digo que a primeira coisa foi o encontro ao vivo com Jesus. Não estou dizendo que ele teve uma experiência religiosa. Eu não estou dizendo que ele sentiu um arrepio no corpo. Eu não estou dizendo que ele foi em uma reunião onde ele levantou a mão, foi acolhido no final da reunião, levado para uma sala e eles colocaram na mão dele um livrinho que, se ele cumprisse aquelas regras, ele tinha um novo degrau espiritual e faria parte de uma comunidade de fé. Não estou falando disso. Estou falando de um encontro ao vivo. Não se trata de uma adesão a uma organização. Um encontro ao vivo. Uma experiência que nos muda totalmente, que nos afeta por dentro. Sabe aquela história que alguém chega para você e fala: ontem eu fazia aquilo, hoje eu não faço mais? O ideal é que não precisasse falar não faço mais. Que o não faço mais já é resultado de um encontro ao vivo. Eu costumo contar essa história e vou repetir. Suponha que um homem foi atravessar a pé uma grande rodovia, anel rodoviário, região da Betânia ali. Quantos sabem onde é? Lá tem uma passarela, tem os radares onde sempre dá acidente. E o homem foi atravessar ali à tarde. Só que no momento que ele foi atravessar, ele não passou pela passarela, passou pela rodovia. E uma grande carreta não conseguiu parar. Não diminuiu a velocidade. E aquele homem foi atropelado por aquele caminhão, gente. Atropelado. Pergunta: sobrou alguma coisa daquele homem? Naturalmente falando, é possível dizer que sobrou alguma coisa? Uma carreta de 40 toneladas, 22 rodas, passando em cima de um ser humano? É possível esse homem escapar e sair dali do mesmo jeito? E esse autor termina dizendo: como pode uma pessoa ter um encontro com Jesus e não ter sinais vitais desse encontro? Como que pode a pessoa falar que é crente e não crer? Como que pode a pessoa falar em nome da fé e não ter fé? Como que pode? Como que pode um caminhão desgovernado afetar uma pessoa por inteiro e Jesus não? Porque Jesus é muito mais poderoso que um caminhão desgovernado. Nosso objetivo, pessoal, de vida é encontrá-lo sempre e de novo ou pela primeira vez. Vou repetir.
Nosso objetivo de vida é encontrá-lo sempre de novo ou até mesmo pela primeira vez. A segunda coisa que eu acho que Pedro fez é que ele obedeceu a palavra que Jesus falou, pessoal. Jesus falou, lança lá. Sabe o que ele fez? Ah, será que ele vai ser curado? Será que isso? Sabe como é que a gente faz? Não sabe não? Ah, não. Às vezes eu vejo o pastor pregando e falo assim, não, mas ele parece mais incrédulo do que a plateia que escuta ele. Tipo eu. Mas sabe o que ele faz, pessoal? Você está querendo ir mais profundo em mim, Jesus? Eu vou lançar. Onde que é? É em tal lugar, eu vou lá. É mais fundo? É. Mas deixa eu te explicar, Jesus. Eu trabalhei a noite toda, viu? Mais ou menos assim. Não me faça perder tempo. Porque o tempo hoje é muito precioso, né, gente? E a gente sabe muito bem perder tempo. Sim ou não? E Pedro vira para ele e fala assim, não me faça perder mais tempo, eu trabalhei a noite toda, mas sob a tua palavra eu vou lá, eu vou obedecer. Sabe o que eu tenho pensado? Eu não tenho dúvida que a nossa crise não é de conhecimento. Tem pessoas aqui que caminham conosco há 9, 10 anos. Não é conhecimento. O problema da igreja, pessoal, não é conhecimento, não é informação. O problema da igreja é obediência. É a gente falar assim, é parte do corpo, mas adoece a 600 quilômetros, a gente não está nem aí. Entende? Existem pessoas que sabem muito menos do que nós, que são superficiais em vários assuntos teológicos, que a gente está se graduando, vamos fazer um mestrado, isso é muito bom, estudar é muito bom. Mas existem pessoas simples com uma fé tão operosa. Não existe. A minha avó, pessoal, Dona Vicentina, ela tinha uma fé tão operosa. E eu me lembro assim, pequeno, alguma coisa na minha casa não saía muito bem, ela falava, vai lá na sua avó e conta para ela e pede ela para fazer uma reza. Minha mãe falava assim. E aí chegava lá, contava para minha avó, ela me dava um abraço. Fala para sua mãe ficar em paz. Eu já vou orar isso para Deus. Eu já vou falar isso para Deus. Uma fé tão operosa. Quer ver, a fé dela era tão operosa? Sabe quantos filhos ela teve? 15 naturais. 15 filhos. Minha mãe é a 11ª. Pensa. Eu tenho brincado que a noite é uma criança, não é? E a minha se chama Timóteo. É a noite inteira, meu amigo. Sabe aquele a noite uma criança? Pois bem, é mesmo. E a minha se chama Timóteo. A do Tiago daqui a pouco, o do Tiago vai chamar Eliel. Tá chegando aí. Irmãos, uma perguntinha. Será que nós somos cristãos teóricos, mas ateus práticos? Na teoria, somos cristãos. Acreditamos em Deus, falamos da Bíblia. Porém, vem uma enfermidade, eu sou um ateu prático. Eu não tenho uma fé para isso. É porque Deus não cura mais. Entende? Em alguns aspectos da vida, cristão teórico, tem a teologia, tem a informação, eu tenho conhecimento. Mas na prática, um ateu. Reações como um ateu. Quando damos passos em obediência ao que Jesus falou, sabe quais são os resultados? Realidades que ainda não conhecemos. São sinais, são milagres. Terceira coisa que eu acho que Pedro fez, a primeira, alguém lembra? Teve um encontro ao vivo com Jesus. A segunda, obedeceu o que Jesus falou. E a terceira, ele se dobrou mediante um sinal. Sabe por que eu acho que Deus ainda não opera tanto quanto a gente gostaria no nosso meio?
Porque nós somos ruins demais. Porque se ele começar a curar a gente aqui, existe um homem aqui dentro que ele vai ter uma intenção uma intenção forte, voraz, de pôr um culto de manhã, um de tarde e um de noite. Fazer uma campanha de cura. Daqui a pouco eu começo a vender um olhinho que a cura funciona mais rápido. Daqui a pouco eu começo a colocar o nome do ministério, o meu nome. E daqui a pouco eu estou fazendo caravanas com o meu nome. E daqui a pouco o meu nome está sendo glorificado. É por isso que Jesus não pode curar tanto. E sabe por que que o Pedro lá na frente conseguiu? Eu acredito. Porque quando ele viu o sinal, ele viu o barco dele quase afundando com a palavra que Jesus falou, sabe o que ele fez? Se dobrou e falou assim: afasta de mim que eu não passo de um homem pecador, eu não mereço. Se quer ter coragem para curar, tenha coragem para ser menor, porque ele nunca vai te dar esse poder para curar alguém em nome de Jesus, se você não tiver um devido tamanho escondido atrás dele, do nome dele e de quem ele é. Não, ele se dobrou a Jesus. Não estamos falando de nenhum desavisado, estamos falando de Pedro, que conhecia a lei, conhecia os 10 mandamentos, cujo primeiro mandamento era: não terás outro Deus diante de ti, e o segundo é: não farás para ti outro Deus, e não se curvará a outra imagem. Só que agora eu tenho um Pedro, um judeu, que conhece a lei, se curvando diante de alguém. Está entendendo o que é isso para um religioso? Olha o tamanho da quebra que Pedro teve que passar, pessoal, dentro dele, para se curvar diante de Jesus. Eu gosto dessa versão aqui, ó, estou recomendando ela, que ela diz o seguinte, olha só: não servirá, porque eu sou o teu Senhor, sou um Deus de amor e de ciumento amor. Olha isso, Êxodo capítulo 20, um amor ciumento. Ciúmes para nós é muito pejorativo, né? Mas nesse sentido aqui, é assim: eu não te troco por ninguém, não me troque também. Lindo isso. Sabe, um dos maiores inimigos de Jesus usar a gente com sinais miraculosos é que a gente pode não se curvar a Ele e se curvar a nós mesmos. Se você quer ter coragem para curar alguém, tenha coragem para ser menor. Para o dia que ele ousar em usar a sua vida para curar alguém em nome de Jesus, você não se perca. Porque nós temos muitos na televisão, inclusive, que eu não tenho dúvidas que eles tiveram um encontro ao vivo com Jesus. Não tenho dúvida. Eu tenho muitas comunidades que estão funcionando bem, entre aspas, que começaram muito bem, que tiveram um chamado, que tiveram missão, mas se perderam. Se perderam na capacidade de não se curvar diante de Jesus. Pessoas que se sentem Deus sem Deus. Pessoas que são distantes do senso da queda. Se acham Deus. Quer marcar um horário com o pastor. Você chega lá e o pastor tem uma agenda com 10, 20 atendimentos naquele dia. E ele ainda é solteiro, e dos 20, 18 são mulheres. E ele funciona nesse ritmo, dia, 2, 3, 1 mês, 1 ano, 2 anos, 5 anos. Para mim, brincando com o perigo, roleta russa. Porque dentro daquele homem tem um homem caído, com marcas e sinais da queda, que precisam todo dia de santificação, regeneração, não é isso? Os homens pedem a capacidade de entender a queda. A quarta coisa que eu acho que mudou dentro desse cara, chamado Pedro,
quarto princípio que eu acho que ele venceu, que a gente precisa ter para ousarmos orar por alguém, é que ele mudou prioridades. Até ontem, pescava com o barco do pai, junto com João, trabalhava lá o pai de João, Zebedeu, tinha uma cooperativa de peixes, tinha uma rendinha boa. Só que agora, no versículo 11, Lucas 5, 11, sabe o que fala? E levando seus barcos para a terra, eles abandonaram tudo e o seguiu. Eu acredito que pessoas que serão usadas por ele nesse nível são pessoas que conseguem mudar suas prioridades. Entende? Que ontem eram os meus negocinhos, hoje é o teu negócio, e que o Senhor me ajude nos meus negócios. Mas, em primeiro lugar, o teu reino. Irmãos, no dia que Pedro teve maior sucesso financeiro, o dia que a sua empresa bombou, o dia que ele foi chamado pelos colegas, quer dizer, ele chamou os amigos, falou: olha, traga os seus barcos que o meu está afundando, está cheio de peixe. Quando ele para eu fico imaginando a cara de João, né? A hora que ele para lá na praia, a galera chega da cooperativa: ué, mas como é que você conseguiu pescar isso? A gente trabalhou também a noite toda, não pegamos nada. Pedro, você está rico, não precisa trabalhar mais esse mês. Aí sabe o que Jesus faz? Vem, perde tudo, cara. O dia que você mais ganhou dinheiro na vida, Pedro, então tchau, chegou a hora. Você tem que entender uma nova lógica, que lá na frente, sabe, Pedro, esse dinheirinho que você teria hoje, eu vou precisar que você não tenha, para você poder sentar e olhar no olho da pessoa e falar: eu não tenho ouro e prata, mas o que eu tenho eu te dou, levanta e anda. Porque logo ali, Pedro, você vai ter que se assegurar em uma promessa que não está em material e não está em matéria. Enquanto houver algo entre nós e Jesus, a missão dele não vai ser prioridade. Mas o dia que não tiver mais nada entre nós e Jesus, ele vai poder nos dar poder. E a gente vai poder operar em nome dele. Quer ver tudo? Vê tudo. Entende? Você quer experimentar tudo? Então dê tudo. Você quer ter tudo? Então perde tudo. Você quer ter confiança em tudo? Confie nele com todas as forças. Você nunca confiou antes em nada e nem ninguém. Você quer acreditar de todo o coração? Veja se tem alguma coisa entre você e ele. E sabe o que é lindo? É porque Jesus, ele sempre usa fatos que já aconteceram para nos apontar realidades novas. Porque lembra do exemplo estético, né? O exemplo físico que Jesus deu para Pedro? Pedro, um dia você vai pescar homens. Não é isso que ele falou? Mas para você entender um pouquinho o que vai acontecer lá na frente, eu vou fazer agora. Lança a rede lá. Pescou bastante? Pesquei bastante. Pois bem, é isso que eu vou fazer com você. Um dia você se tornará pescador de homens. Vem comigo. Tem uma chave disponível para nós, pessoal, nesses dias. É que Jesus,
Ele está sempre utilizando de fatos cotidianos para nos dar chaves de realidades que Ele pode expandir na nossa vida e elas se tornam sinais do reino de Deus. E isso é lindo. Porque sabe o que está escrito em Atos capítulo 2, ou seja, um capítulo antes do fato da cura que Pedro liberou? Olha lá comigo, Atos 2:37. Olha o que está escrito lá que Pedro faz. Nós já estamos terminando. Atos 2:37. Ora, ouvindo isto, compungiram-se o seu coração e disseram: Pedro e aos demais apóstolos: homens e irmãos, o que faremos? Então disse Pedro: arrependam e sejam batizados cada um de vós em nome de Jesus Cristo para a remissão dos seus pecados, para que vocês recebam o dom do Espírito, porque a promessa é para vós e para vossos filhos e para todos os que estão longe, todos quantos o Senhor nosso Deus chamar. E com muitas outras palavras ele testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos dessa geração perversa. 41. Então, os que alegremente receberam a sua palavra foram batizados, e naquele dia acrescentaram-se em torno de 3.000 peixes. Entende? Ontem você é uma pessoa natural. Hoje você tem um encontro. E amanhã, aquelas ações que você achava que era natural, elas dobram de tamanho. Dobram de relevância. E você pode liberar aquilo com mais poder. Primeira pescaria de Pedro, quantos peixes? 3.000. Segunda pescaria de Pedro, Atos 4:1. E quando falavam ao povo, os sacerdotes e capitão do templo, os saduceus, vieram a eles, e muitos irritados, porque ensinavam o povo e anunciavam por Jesus a ressurreição dos mortos. E lançaram mão deles e os colocaram sob custódia até o dia seguinte, porque já era tarde. Versículo 4. Entretanto, muitos dos que ouviram a palavra creram, e o número de homens era de quase 5.000. Segunda pescaria de peixe. Segunda pescaria de Pedro. 5.000 peixes, pessoal. Aquele homem vacilão, que ouviu, que obedeceu, que creu de todo o coração, e agora pode ser usado por Ele. Entende? Que expansão, que realidade. São nas realidades comuns do nosso dia a dia. Coisas bobas, sabe? Coisa boba? Coisa boba. Alguém com fome no lugar que você está almoçando. Um paralítico que você olha de longe e ele está na cadeira de roda todo dia, suando, na fila do ônibus. Quantos você já passou? Você tem ideia do que é ficar sentado numa cadeira de roda 24 horas por dia, quando você precisa se locomover, depender do auxílio de alguém para te colocar dentro do ônibus? Eu acho que se a gente trocasse de lugar um pouco, a gente começava a gerar uma nova coragem para liberar a cura, pessoal. Porque eu não tenho dúvida que os olhos desse coxo, dessa pessoa que estava requerendo cura, não paravam de gritar: por favor, muda a minha realidade, por favor, me tira daqui, por favor, muda, por favor, me muda. E o máximo que a gente consegue fazer é o quê? É sair daquele lugar do ônibus onde é colocada a cadeira. A gente sai e deixa colocar lá. Não é isso? Mas eu anseio muito por esses dias de pessoas, ao ver aquele homem subindo com dificuldade, com a ajuda de 2 ou 3 no ônibus, se indignam por dentro
que fala: esse negócio vai acabar agora. Eu não tenho ouro e prata, mas o que eu tenho eu lhe dou. Levanta e anda. Pastor, você está muito doido, você nunca pregou isso não. Eu já vou começar assim logo com o paralítico? Se Jesus te falar assim, mas se você quiser aprender pedagogicamente igual todo ser humano aprende, comece com a dor de cabeça. Porque o que mais nós temos é crente viciado em remédio. É remédio para isso, remédio para aquilo, remédio para aquilo. Tem uma dorzinha de cabeça, remédio. Tem agora remédio. Eu não sou contra o uso de remédio. Eu sou contra o uso de remédio sem fé. Remédio para depressão, remédio para isso, remédio para aquilo. Você já orou, irmão? Porque a Bíblia diz em Tiago capítulo 5, que os irmãos da comunidade, junto com o presbítero, podem ungir com óleo e impor as mãos sobre aquele doente e ele vai ficar são. Então, seu filho está doente, graças a Deus temos os médicos. Mas não saia com ele de casa antes de levantar ele para Deus e falar assim: ei, o Senhor é o médico dos médicos. E eu peço ao Senhor para curar ele. E olha, Deus, eu sou vacilão ainda, mas eu vou segurar ele aqui mais um pouquinho. Eu ia sair agora, mas eu tenho fé para ficar aqui mais 2 horas, mais 1 hora. Porque se essa febre baixar 2 pontos, eu continuo aqui contigo. Está entendendo? Pastor, mas a febre não baixou, só aumentou. Corre para o hospital, porque Deus também usa os médicos. Toma o remédio. Mas tomar remédio sem o dono do remédio que a gente precisa. Irmãos, o Efraim foi hospitalizado na quarta para quinta-feira. Ele ficou até segunda-feira, então, até quarta-feira, até domingo. Foi hospitalizado domingo? Não. Vocês chegaram lá no domingo. No domingo anterior? Não entendi não. Bom, ele foi internado no domingo, vocês chegaram no domingo anterior. Então tá bom, no domingo anterior ele foi internado. Na quarta-feira, ele passou a semana, os meninos foram lá. Na quarta-feira ele não tinha tomado uma medicação ainda. Só para dor. Ninguém sabia o que ele tinha. A chapa do cérebro dele cheia de infecção. A ressonância, o médico falou assim: olha, eu não sei o que é, mas o que eu sei é que o cérebro dele está pipocando de infecção. Mas eu sei o remédio que ele tomou. Ele tomou um remédio que está disponível para todos nós. Rompa com seus medos. Seja indignado ao ver uma pessoa cega. Sabe o que é uma pessoa cega de nascença, que nunca viu seus filhos, que escuta o som da voz da sua esposa, se ele conseguir casar, o som dos seus filhos, mas nunca ouviu a face do seu filho? Existe um negócio lá quando o filho nasce, né? Você bate o olho, ele olha para você, fica um negócio assim, fica uns segundos travado. Uma coisa maravilhosa, uma conexão assim. Imagina alguém viver uma filiação sem isso. Foi um cego a vida toda. Aí você vai ver lá na Pampulha, né, o pôr do sol, e ele vai contigo. Entende? E ele está lá por companhia, por sentir o vento, mas ele queria ver. Será que você não tem fé para chegar e esbarrar naquela pessoa, pelo menos? Esbarrar nela. Não precisa falar nada com ela não, mas esbarra nela para Jesus. Se o Senhor quiser. Entende? Irmãos, rompa com seu achismo da sua razão humana limitada. Você é pequeno, você é frágil. Você é muito menor do que Deus. Deus pode, você não. Mas Deus pode, inclusive através de você que não pode. Tenha coragem
de assumir a responsabilidade de fazer a sua parte. E a sua parte é ter um encontro ao vivo com Jesus, obedecer a palavra dele, se dobrar a ele, romper com seus medos e orar pelos enfermos. Quero encerrar sublinhando Atos capítulo 3, que a gente está lendo, versículo 8. Sublinhando em amarelo, né? E saltando, ele se pôs em pé e andou e entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. Você já imaginou a alegria de alguém que ontem não via, mas hoje seus olhos veem? Ontem não andava. Ontem ele dependia de tudo e de todos. Mas hoje tem vontade própria, se movem. Você já imaginou isso? Se eu tivesse pensado melhor, eu tinha pedido meu pai a cadeira de roda para trazer e fazer um exercício aqui, né? Algumas pessoas andar um pouquinho assim. E aí, o que você acha? Pois bem, se indigne comigo.